Já estamos aqui interligados aqui. Todos os pontos importantes serão relatados. Já estamos colocando as pessoas conectadas aqui em redes sociais, nas redes do Instagram. Importante demais esse momento que a gente está tendo. Deixa eu só aceitar aqui. Transmitir ao vivo aqui, juntamente com a nossa psicóloga Jaqueline Regis, que também está com o nosso grande psicólogo André Souto Maior. Para mim é uma satisfação imensa ter vocês aqui participando aqui dessa live. Sabemos a importância que tem de transmitirmos à população e todas as pessoas que estejam realmente, de fato, necessitando dessas informações dentro da psicologia, até porque é um momento extremamente diferente o que estamos vivendo. A nossa geração talvez não tenha acompanhado o caos de uma pandemia tão infeliz como essa, que vem aí destruindo famílias, destruindo sonhos, e com certeza as pessoas hoje praticamente trancafiadas em casa, sem expectativa até de saber quando é que essa pandemia irá acabar. E o que a gente só tem hoje é que insistir muito para que as pessoas consigam se manter cada dia em suas casas, se manter em quarentena mesmo, até para poder poupar a vida dos seus familiares, como também poupar a vida de toda a população. Não é tão fácil conviver dentro de uma casa, até porque as pessoas elas têm o costume de estar no dia a dia trabalhando, comercializando, empreendendo, e aí a gente percebe as dificuldades que tem hoje, de você ficar dentro de um quarto, de você ficar dentro de uma casa, praticamente há mais de 30 dias. Tem pessoas que estão completando 30 dias em casa com essas dificuldades aí, sem poder sair, Alguns indo até o supermercado rapidamente, voltando, mas também correndo até riscos, porque infelizmente tem pessoas que estão se cuidando, como também tem pessoas que não estão nem aí. Na verdade, não estão nem acreditando no que está acontecendo. Não estão levando a sério as dificuldades que possamos vir a enfrentar quanto à questão da saúde. Uma pandemia dessa veio no momento que o Brasil, em crises políticas e numa nova gestão, no novo governo, que aí tentando fazer com que as coisas se tornassem mais consistentes, até na questão da economia do Brasil, e fomos surpreendidos com um vírus aí extremamente complicado, que veio aí vem danificando muitas vidas. Mas quero agradecer a presença aí, uma boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo nesse momento. É com muito carinho aqui que nossa doutora Jaqueline Regis, o doutor André Souto Maior, vai passar para a gente algumas informações importantes, até porque são temas, é um tema de isolamento social que a maioria está tendo que conviver hoje, E vem a questão do sofrimento, como lidar com isso, A questão do impacto, a sanidade, a questão da saúde mental nesse momento. As pessoas, como é que o pai, como é que a mãe está conseguindo interagir com seus filhos, como é que as coisas estão realmente, de fato, vindo a se edificar em casa. Então, as pessoas estão praticamente fazendo várias perguntas, antecipando a live, mas eu até pedi para que elas que tivessem a necessidade de discutir esse assunto viessem, ao vivo, para que a gente conseguisse discutir isso ao vivo e aí as pessoas tirarem as suas dúvidas. Mas, doutora Jaqueline, doutor André, eu vou fazer a pergunta diretamente a vocês, eu não sei como é que quem vai poder responder, mas uma das perguntas que eu gostaria de fazer seria como lidar com o sofrimento emocional associado à pandemia. Pois então, a gente discutia muito sobre isso, Tanto eu quanto Jaqueline, e o que acaba acontecendo
Quando a gente fala de sofrimento emocional aliado à questão da pandemia, a gente precisa olhar isso por uma outra perspectiva, né? Porque a partir do momento que a gente olha para a situação como, de fato, um problema, não dizendo que não seja, mas quando a gente acaba pegando pesado nesse sentido, sabe, está ali, com base só naquilo, a gente acaba tomando aquilo como uma verdade e isso acaba influenciando na nossa forma de agir, pensar e sentir também, né? E assim, complementando o que a André está falando, é muito importante saber qual é esse sofrimento emocional. Isso depende de cada pessoa, cada sofrimento emocional, cada uma tem o seu. E o que aflige ela frente à pandemia. O que aflige André não é o que aflige Jacaré. Então é mais ou menos por aí. E algumas pessoas já têm essas angústias, essas emoções pré-existentes. Então isso tudo tem que englobar o que é angústia para ela. O que é que está frente a ela? O que é que está frente a essa pandemia que está fazendo ela a levar esse sofrimento? Entender também que cada indivíduo ele é único, né? Como Jaqueline bem falou. A forma de um sentir difere do outro. Às vezes são pessoas que são do mesmo convívio, da mesma casa, mas que têm a forma de sentir e de ver o mundo por uma outra perspectiva diferente. Não quer dizer que é porque a gente compartilha da mesma situação que a gente vai reagir da mesma forma, né? E a gente precisa estar ligado a essas peculiaridades. Né? E o sofrimento emocional não vem só da pandemia. A pandemia é o que estamos vivendo hoje. Então, existem outros fatores emocionalmente. Hoje, com certeza, a maioria da população está sofrendo frente à pandemia. Como emocionalmente? Ficando estressado dentro de casa, pelo fato do distanciamento e do isolamento. Então, a gente vai englobar mais ou menos, falar sobre as questões emocionais de dentro de casa. Como as pessoas estão lidando com isso dentro de casa, na família, os laços afetivos. Como é que está dando essa relação, né? Com o outro, com o familiar. Porque uma coisa que a gente vai falar bem, frisar aqui durante essa live, é a questão de enfrentamento. Entender que esse distanciamento, ele é essencial, existe motivo para isso. Mas que o isolamento, no caso da pessoa cometida, né, pela Covid, ou do distanciamento social, não impede que a gente também acabe tendo um afastamento emocional. Uma coisa difere da outra, né? No decorrer dessa live, a gente vai discutir bem sobre essas questões. E assim, seria até interessante quem está nos assistindo mandar perguntas e aí a gente está tentando responder e direcionar. Então, assim, primeiramente, né, como o vereador já falou, nós somos aqui profissionais da psicologia, eu me chamo André, né, a minha colega aqui, Jaqueline, e a gente vai iniciar falando sobre coisas que acontecem, mas que a gente nunca para se dar conta de como acontece isso. O que é que eu estou falando? Né? A gente vive numa sociedade onde a gente não pode parar. Inclusive, a gente tem nem o direito de adoecer. E agora vem um vírus que se beneficia justamente disso. Né? E o que é que ele precisa? Ele precisa de que a gente continue as nossas vidas sem parar. Mas aí é que está o grande problema, né? A nossa maior arma contra o coronavírus, né, é justamente parar. Então, o que é que acontece? Nós não temos mais como parar esse vírus. Né? O vírus está se propagando e ele está infectando muitas pessoas. Na verdade, ele está infectando uma grande parte da população mundial. Mas o que a gente precisa fazer, na verdade, é reduzir a velocidade com a qual o vírus vem se propagando. Isso é só para a gente ter uma noção geral de como as coisas estão funcionando. E dentro disso daí, cabe dizer que muitas pessoas, elas estão focando na questão de que uma porcentagem muito pequena das pessoas morrem, ou estão focando e dizendo que é apenas uma gripe. Mas a coisa não é tão simples assim, certo? O vírus, ele está sendo propagado, certo? Ele está fazendo com que outras pessoas acabem propagando o vírus a partir do momento que não aderem à questão do distanciamento social. E tudo isso complica a nossa vida, né? Porque quando isso acontece, esse número de pessoas infectadas vai aumentar. E o que é que vai acontecer com isso aí? Vai haver uma sobrecarga do sistema de saúde, porque o sistema de saúde em si, ele funciona. Mas aí, se não existe essa preocupação das pessoas aderirem ao distanciamento social, vai haver uma crescente busca pelo serviço de saúde, e o serviço de saúde não vai ter como demandar
o tratamento para todo mundo. E pegando a fala de André, o que a gente não pode focar é que o isolamento social, ele é solidão. Ele não é solidão. Até porque o distanciamento social quer dizer de forma física. A gente tem que ficar longe de forma física. Porém, existem redes sociais, existe o WhatsApp, que a gente pode se comunicar via vídeo, e aí até pegar esse afeto familiar de quem está distante, e a gente se fazer presente dessa forma, né, André? Exatamente. E aí o que acontece, né? Dentro dessa questão das pessoas que não estão, né, em distanciamento, o que acaba acontecendo? A maioria das vezes são pessoas que existem a questão psicossomática, que é isso, né? São aquelas pessoas que não podem ouvir um determinado assunto, a determinada doença, que acabam se identificando com aquilo. E a partir do momento que a pessoa acaba se identificando com isso, ela começa a achar que, de fato, ela tem os sintomas daquela doença. Isso é uma das coisas que a gente acaba vendo, né, Jaqueline? Acontece com bastante frequência. São pessoas buscando os hospitais, né, relatando, né, a hipótese de estar com o Covid-19, com o coronavírus, só que não. E aí é uma coisa interessante que a gente precisa parar para refletir. Porque qual é a primeira medida que a gente precisa tomar a partir do momento que a gente percebe esses seus sintomas, né? É justamente ficar em casa. E verificar os pensamentos negativos, né? No caso, quando a gente está assistindo alguns sintomas, a gente tem que verificar os pensamentos automáticos negativos, verificar se é verdadeiro ou não o que eu estou sentindo, até porque para não dar entrada no hospital sem necessidade, e aí fazer respiração diafragmática, botar no papel os pontos negativos, os pontos positivos dessa pandemia, e aí começar a verificar os pensamentos. Por quê? O pensamento, ele gera o sentimento que vai gerar o comportamento. Então, se eu penso que nessa pandemia eu não vou passar por ela e só estou vendo bombardeio de informações negativas e não vejo o lado positivo, então vai me gerar um sentimento negativo. Isso aí vai gerar as emoções. E dessas emoções vai me gerar um comportamento de quê? Solidão, de isolamento, de me isolar em casa, que não necessariamente eu preciso me isolar dentro da minha casa. E sim eu formar vínculos e laços afetivos com meus familiares. Esse é o ponto. Exatamente. E é um tema bem abrangente que a gente vai discutir bastante, porque o distanciamento, o isolamento, ele não é sinônimo de afastamento, né? Principalmente quando a gente fala do lado emocional. Então, o que acontece? Eu posso estar no meu ambiente, na minha casa, mas eu posso estar em contato com outras pessoas. E diferente das outras pandemias, essa tem um diferencial que é o uso da tecnologia a nosso favor. Né? Se a gente for parar para comparar a questão da gripe espanhola, né? Que aí da H1N1, naquele tempo, pelo menos da H1N1, não é que não existisse a tecnologia, mas ela não teve a mesma força que ela tem hoje. Né? Então a gente precisa usar esse artifício a nosso favor. Né? Fazer pontes, conexões. A gente está em casa, mas está com todo mundo. Né? A gente precisa valorizar quem está conosco em casa e começar a estreitar esses relacionamentos, mas sem esquecer daqueles que estão fora, sejam avós, tios, parentes. Então a tecnologia ela vem mais nesse sentido também, para ajudar. Né, Jaqueline? Eu falei a questão da respiração diafragmática, é porque onde a gente consegue liberar mais essa ansiedade e fazer ela ter um controle. Tem até uma pessoa aqui que falou, vereador, que com ela funciona a respiração. Então, assim, isso é de grande importância a gente fazer essa respiração. Respirar um pouco, verificar nossos pensamentos negativos, para que a gente não venha sofrer emocionalmente. Pois é. E aí, dentro disso daí, é onde a gente vê, né? Que existe a preocupação por parte da população em como passar por esse período de isolamento, de distanciamento, e de quarentena também, por que não? E aí, é tão difícil a gente parar para analisar que, no meio dessa correria que é a nossa vida, a gente praticamente não tem tempo de valorizar as pequenas coisas ou de estar em casa e de fato estar. O que acontece? A maioria da população chega em casa cansado, vai dormir para que no dia seguinte esteja trabalhando novamente. E esse período que a gente está vivenciando no momento é um período extremamente importante, né? É da onde a gente vai acabar extraindo coisas positivas. E é o momento da gente parar para refletir a respeito disso. Verdade. Eu só queria que a gente conseguisse pontuar também as informações, as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento nas redes aqui, no Instagram, estão elogiando os senhores profissionais,
mas também está surgindo aqui algumas perguntas e necessariamente teremos que pontuar, né? Vou só colocar aqui para vocês. Deixa eu só falar aqui. Eliane, vamos aí, Alexandro, Valderice, Vereador, Carla. Pois não. eu achei importante essa questão da Eliane tá perguntando que sugestões você indicarão para que a saúde mental não seja afetada. Essa foi uma última pergunta, eu acho, né? De quem foi essa Exatamente. pergunta? De quem foi? Eliane, Eliane, certo, Eliane. Olha aí, uma pergunta aí. Pode responder? vou responder agora. O que a gente pode fazer para a saúde mental não ser tão afetada? A gente tem que manter primeiro o equilíbrio emocional. Certo. Não vendo os bombardeios de informações negativas. Dessa informação negativa, eu tenho que ver o lado positivo. O número de óbitos estão absurdamente, mas aí eu tenho que ver o número também de quantidade de pessoas que já estão curadas. Tirar uma hora no dia para ver essas informações, não ficar o tempo todo vidrado nessas informações negativas, porque vai gerar pensamentos automáticos negativos, e daí vai gerar ansiedade, e a ansiedade justamente vem desses pensamentos negativos. E aí a gente tem que ver o quê? Vou tirar uma hora do meu dia para ver essa informação, porque a gente precisa também estar conectado com a realidade. A nossa realidade é essa, é pandemia, é surto, e a gente tem que ficar em casa. Mas o que é que eu vou fazer dentro de casa? E aí eu tenho que ver estratégias, habilidades para ter uma vida mais saudável dentro de casa. Né, André? E é importante isso que Jaqueline está falando, porque, de fato, se você ligar a TV nesse exato momento, são informações que você vai ter acesso. E a dificuldade que a gente sente frente a isso é justamente o fato dessas informações nocivas que a gente acaba tendo. Então, a gente foca muito na questão do número de mortes. Mas e os números das pessoas que foram curadas, que foram recuperadas? São coisas que a gente acaba não indo atrás, que passam despercebidas, mas que estão ali. Então, o fato de a gente estar incessantemente atrás de informações durante o dia inteiro, vai fazer com que esse nível de ansiedade que a gente sente, ele aumente. E aí... Até porque sabemos que existem algumas redes, algumas emissoras que pregam muito o sensacionalismo, né? Então, a gente sabe que eles vão ali, morreu, mas também aí não consegue dizer, olha, tantas pessoas já começaram a ser curadas, tantas pessoas já começaram, né, a dar retorno para casa, tantas pessoas já tiveram alta, infelizmente. E com isso, às vezes, as pessoas, às vezes, já com problemas em casa, muitas delas até com processo de depressão, pessoas que já tiveram problemas pessoais, enfim, termina condicionando tudo nesse momento, né? Termina afetando mais ainda. Tanto que tem aqui a Ana Karine, ela até colocou aqui, as pessoas também acabam observando as notícias que estão a todo momento na mídia e ficando doentes, porque elas vão se alimentando de coisas negativas, né? Infelizmente, essa pandemia tem maltratado muita gente, são mais de 2.000 pessoas mortas. Aí vem aquele cenário que muitas vezes é passado para eles, um terreno grande, cheio de covas, as pessoas sendo enterradas de qualquer jeito, muitas vezes os familiares não conseguem nem chegar perto do ente querido faleceu. Então, assim, tudo isso é transmitido de forma muito pesada. E mesmo assim, eu até consigo visualizar pessoas que ainda não conseguiram entender a coisa séria também, entende? Mesmo com esse sensacionalismo pesado, mas a gente percebe que as pessoas parecem que não receberam a mensagem. Muitas ainda estão aí se expondo, né? Recentemente cheguei aí ao mercado e o mercado estava lotado. Não desci, claro, mas estava dentro do carro. Mas aí ao passar percebi que as pessoas estão levando de forma natural. E isso é muito sério, muito sério. Mas temos aqui mais outras perguntas aqui. Eu não sei, que é muito importante filtrar as informações e ter consciência e ficar em casa. Aí Elisa, aí tem aqui Georgia. Eu não entendo qual a dificuldade das pessoas ficarem em casa, pois até onde eu sei, estamos no meio de quem amamos. Mas parece que o normal é morar no trabalho e visitar a casa. Assim, existem alguns lugares aqui que algumas pessoas mandam para mim todo dia, frequentemente, relatando que as pessoas estão nas calçadas, estão nas ruas, estão se movimentando, estão tratando como se estivesse nos dias normais. Né? Aí a Elisa ainda manda aqui, muito, muito importante tomar esse cuidado, doutora Jaqueline. Aí tem aqui Luana também. Hoje eu encontrei um pessoal
diz que surgiu este coronavírus, não dorme, não dorme só pensando. Isso é verdade. Pessoas hoje conseguiram... tem pessoas com insônia hoje. Pessoas que estão tendo insônia aí, né? Preocupado com essa situação. Vovós, vovôs hoje que não conseguem ver seus netos. Já vem aquela ansiedade, aquela agonia, né? De não conseguir ver sua família porque está se resguardando a vida, né? Já tem aquelas criancinhas que já estão sentindo faltas dos avós, dos pais, dessas crianças sem poder entrar em comunicação. A vida não está fácil. Na verdade, vereador, o comportamento dessas pessoas de estarem na rua, de estarem na caixa, de estarem no banco, é porque há a não aceitação da realidade. A realidade é uma, mas ela está vivendo outra realidade, porque ela não está aceitando o fator de uma pandemia. Exatamente. Entende? O comportamento de uma pessoa para outra independe. Entende? Cada um tem seu comportamento. Um está com um comportamento de distanciamento físico, mas estão lá tentando se manter um perto do outro por via WhatsApp, via redes sociais, e outras pessoas estão andando na rua normalmente como se nada estivesse acontecendo. Por quê? Existe a não aceitação. Eu não vou aceitar que isso está acontecendo na minha cidade. É mais fácil negar, né? E fingir que nada está acontecendo, né? Justamente por conta desse medo, desse receio que aceitar traz. Mas também é uma faca de dois gumes, porque se eu não aceito essa realidade, como é que eu vou lutar contra ela? Como é que eu vou usar de meios para acabar me ajudando e ajudando as pessoas? Porque não adianta nada um estar fazendo a sua parte e o outro não fazer, né? E isso é algo que a gente precisa também parar para raciocinar um pouco. Então, assim, é aceitar... Desculpe interromper. Pode terminar, porque eu vou fazer uma outra pergunta aqui e queria que vocês concluíssem aí rapidinho doutor André. É justamente isso. O primeiro passo é a gente entender que existem outras pessoas além de nós. É começar a pensar no coletivo de forma geral e não no individual. Porque, querendo ou não, quando eu voltar para casa, vai ter familiares que estão ali e que, querendo ou não, podem vir a adoecer por conta desse tipo de comportamento que eu acabei exercendo. E até porque estamos todos na mesma situação. Se eu tenho minha prevenção e André não tem a dele, então não vai adiantar. Justamente. Cada um tem que fazer a sua parte. Cada um tem que ter os pensamentos positivos. Não adianta focar só nos pensamentos negativos. Até porque se eu focar em pensamentos negativos, consequentemente vai me gerar um transtorno psicológico. E é interessante isso que Jaqueline está falando, porque a gente estava até discutindo que é natural do ser humano focar no que tem de ruim. Então, durante um dia inteiro, a gente tem N coisas boas acontecendo, mas uma coisa ruim acontece e parece que ela toma uma proporção de que nada no dia foi bom. Então, até uma dica que a gente passa para vocês, para a população de forma geral, é começar a se atentar para esses pequenos fatores. Então, assim, durante uma semana, já que a gente está nesse processo, por que não avaliar, durante essa semana, pelo menos 2 coisas positivas que aconteceram durante o dia? Vocês vão perceber como é que isso ajuda também nessa questão da higienização mental, né? Você tirar o foco do problema e focar também na solução. E, assim, ressignificar a sua vida. Dar sentido aquilo que você não tinha tempo para fazer e agora, com essa pandemia, deu uma desacelerada em você. Então, reflita sobre o que era a sua vida antes da pandemia, o que está sendo a sua vida durante a pandemia. É importante a gente parar para esse momento de reflexão, até porque quando a gente está no período de correria, a gente para, a gente não se percebe. Tem coisas que eu gostava antes que eu não gosto hoje. Mas será que eu já parei para ver isso? É importante, temos aqui Bruninha Alves, e ela coloca aqui também a questão de um dos projetos de lei que eu até já apresentei na casa. Acredito que é uma lei extremamente importante para o município, uma campanha que a gente vai ter que fazer anualmente para poder fazer esse enfrentamento quanto a fake news. Ela até pontua aqui, diz aqui, e também procurar fontes seguras das informações, para não propagar notícias sem saber a veracidade, que isso é muito sério. As pessoas, às vezes, não assumem a responsabilidade de passar as informações devidas. Teve algumas informações na imprensa essa semana relatando sobre algo que estava sendo divulgado em alguns países que era tudo fake news, entendeu? Então, dizendo que certos medicamentos não já estavam dando retorno, pessoas estavam morrendo por serem medicadas por tais medicamentos. Então, assim, tinham situações que estavam sendo apresentadas, divulgadas, que simplesmente sem nenhuma responsabilidade. Então,
Antes de você que está nos assistindo nesse momento, receber uma matéria, receber uma notícia, antes de julgar o mérito, primeiro procurar saber se aquela informação tem fundamento, né? A gente precisa saber disso. Eu sei que hoje, infelizmente, na vida das pessoas, às vezes por carência, só Deus sabe o que as pessoas gostam de inventar aí as histórias, ou até mesmo para poder gerenciar ou repercutir em suas redes sociais, não tem a preocupação de saber o que é que a outra pessoa do outro lado vai passar, então terminam aí transmitindo informações muitas vezes sérias e indevidas. Mas interessante esse seu ponto, essa sua informação aqui, Bruninha, você colocou aqui. Vilas, queria saber se existe possibilidade de alguém se contaminar de modo algum, não apresentar que não esteja com vírus. Eu estou falando aqui com Edna Casado. Vocês entenderam a pergunta? Não. Ela está perguntando se existe possibilidade de contrair, de adquirir aqui o vírus e a pessoa não apresentar os sintomas, né? Se existe a possibilidade da pessoa ser infectada e não apresentar sintomas. Recebeu corona e não manifestar que está com corona, né? Sim. Uhum. Pode acontecer, sim, de não apresentar todos os sintomas, mas esporadicamente apenas um. E aí isso acaba entrando como se fosse uma gripe normal, né? Então a pessoa ela não tem como descobrir de fato, por essa perspectiva, se foi o vírus ou só foi uma gripe. Ou existem pessoas assintomáticas Sim. que imediatamente não conseguem identificar o vírus. Uhum. Então, essas pessoas assintomáticas vão passando para outras pessoas e assim vai se propagando. Então, o cuidado tem que ser de extrema importância. Lavar as mãos, isso já deveria ter sido um hábito antes dessa pandemia. Passar álcool na mão já deveria ser um hábito antes da pandemia. Então, assim, o que a gente está fazendo hoje não é um exagero, é uma coisa que já poderia ter acontecido. É a questão de criar hábitos, né? E isso a gente acaba sofrendo por conta dessa questão. É algo de higiene pessoal, né? Que se tivesse tomado cuidado, talvez a gente não chegasse a tanto. Mas a questão é como a Jaqueline bem citou, a gente precisa tomar essas medidas preventivas. É lavar as mãos, usar álcool, se for sair de casa, se for necessário, usar máscara também, né? Mas só isso resolve? Não. No momento que a gente está, isso só por si só não resolve, ajuda. Mas o que vai ajudar também é essa questão do distanciamento social. Isso é muito importante. Não é se isolar. Não é se isolar. Mas ter um distanciamento das pessoas, distanciamento físico. Mas o contato em redes sociais pode ser. A gente precisa usar a tecnologia a nosso favor nessa situação. E assim, esse foi o momento que a pandemia chegou para a gente ficar em casa, mas é fazer da nossa casa um lar, é fazer da nossa casa um abrigo, é se abrigar nos braços daqueles que a gente ama. Então, é estreitar laços afetivos. Não é para um ficar no quarto, outro ficar na sala. Não, tentem fazer uma dinâmica que todos possam ficar juntos nesse momento. Até porque é bom trazer os pensamentos positivos e não vir um pensamento negativo. E desses pensamentos negativos gerar patologias psicológicas. Né? Esse é um momento de agregar valor em meio à realidade que a gente vive. Muito importante isso que Jaqueline está citando. É a gente começar a criar um hábito, criar rotina. É um momento que a gente vai precisar avaliar de que forma a gente vai ter este ambiente. Né? Como é que a gente vai estar dentro de casa, nessa situação, nas condições que a gente tem. Né? Então, se eu estou em casa e eu estou acompanhado da minha esposa e dos meus filhos, que a gente crie uma rotina e que todos possam participar. É um momento, como Jaqueline bem citou, de estreitar os laços afetivos, seja entre esposa, marido, filho e pai, né? E família de modo geral. Porque uma coisa que tem se perdido muito é essa unidade de família, né? A falta de tempo acaba implicando também nesse desencontro dentro de casa. Então, esse é o momento para a gente começar a estreitar esses laços. Esse né? é um momento de reflexão, na verdade. Refletir sobre a vida. Refletir o que a vida estava nos proporcionando e que hoje ela está nos proporcionando de uma forma negativa, mas que eu posso olhar de uma forma positiva. Sim. E isso é importante também porque a partir do momento que eu olho para a situação como algo muito negativo, eu acabo, querendo ou não, aceitando aquilo como verdade absoluta, né? Então, tá, você teve uma coisa negativa. A situação que a gente está vivendo é negativa? É. Mas o que é que a gente pode extrair de positivo daí?
O que é que eu posso agregar na minha vida a partir dessa situação que está acontecendo? Se teve a oportunidade de transferir o trabalho para dentro de casa, o que se pode fazer? Vou acordar, vou tomar um banho, vou tirar a roupa que eu estava dormindo, vou criar metas para esse dia. Vou trabalhar tal hora. Depois eu vou fazer o quê? Alguma atividade com minha família. É criar metas. Pois é, deixa eu só pontuar aqui importante. Estou tendo aqui a nutricionista Jéssica Vix. Ela está falando aqui, ó, uma dica são os aplicativos para a realização de atividades físicas e cuidar também da alimentação. Eu vou aproveitar esse momento aqui e convidar a nossa grande nutricionista Jéssica, né? Também teve uma grande nutricionista nossa aqui que esteve aqui pontuando também, que é, né, Jamile, extremamente importante. Eu preciso conversar com vocês. Eu acho que a próxima live, uma das próximas lives da gente, vai ser com vocês duas. São grandes nutricionistas da nossa cidade de Cabedelo. Pessoas extremamente profissionais. Mas, para a gente avançar aqui, tem aqui, Ana, de novo, aqui os hábitos é uma rotina, é essencial para superar esse momento. Temos algo... Ó, tem uma segunda pergunta aqui. E vou colocar aqui. Tem Esther, gostaria de saber algumas atividades para trabalhar a mente nesse período, para diminuir o estresse e a ansiedade. Quais seriam essas atividades aí, psicólogos? O que é que a gente poderia aqui colocar aqui para que essas pessoas pudessem praticar em casa? Na verdade, é muito subjetivo, vai de cada pessoa, né? De cada ser humano. O que é que ela gosta de fazer? Primeiro, ela tem que ver o que ela gosta de fazer e traçar essas metas diante do que ela gosta, do que ela se sente à vontade. Porque não adianta a gente estar aqui dando dicas de, faça uma alimentação saudável, faça atividades físicas em casa. Depende do que a pessoa gosta de fazer. Então, primeiro, ela pode botar numa folha de papel, dizendo o que ela gostaria de fazer. E se nesse momento, cabe fazer. É criar o hábito também de montar uma rotina e reavaliar essa rotina por semanas, né? E daqui para frente, porque a gente não sabe o que vai acontecer, mas é criar rotina. É ter hora para dormir e hora para acordar. A partir do momento que a gente cria essa rotina, você vai perceber que o tempo que você tem ocioso, ele já não existe mais. Então, você não vai ter tempo também para ficar pensando besteira. Tudo vai partir do momento que você criar uma rotina. Você precisa criar uma rotina para a hora de acordar. André, já que eu estou em casa e eu não tenho problema em acordar tarde. Eu posso até dormir tarde e acordar mais tarde. Mas isso não faz bem. Primeiro, que vai desregular o teu relógio biológico. Então, você precisa pensar, e quando tudo isso passar? Quando eu voltar para a rotina de trabalho? Quando eu voltar para a escola? Isso vai me causar um prejuízo lá na frente. Então, a gente precisa cuidar agora para não ter que remediar depois. Então, uma hora específica para dormir e uma hora certa para acordar. Atividades durante o dia, atividades lá. Então, a gente tem a oportunidade de compartilhar e ajudar a nossa esposa, a nossa irmã. Então, se todo mundo trabalha junto, todo mundo também acaba se divertindo junto em algum momento. Então, promover também horários para jogos, onde a família toda possa participar. É momento também... Né? Ler livros. A gente hoje, usando aqui a tecnologia, se a gente for abrir pesquisa aqui, a gente tem muitos livros virtuais que a gente pode transformar a leitura. Eu acredito que a leitura também seria extremamente importante para você que está em casa. Para você que está em casa nesse momento, sem ter até o que fazer, o que criar no momento, busque um bom livro, leia, reflita, né? Principalmente aquilo que você esteja precisando. De repente, se você é uma pessoa que é uma pessoa romântica, então você vai para o livro romântico para ler, e durante esses 30 dias, a gente foi bem bastante interessante. É como se a gente faz na vida. Às vezes a gente tem um certo costume de fazer algo, quando a gente começa a fazer, começa a se identificar, você também espera a gente aqui.
Isso é importante, muito importante. E eu acho que uma das ferramentas aí manda um grande abraço para a sua mãe, Denise, né? Eu acho que uma das boas ferramentas que você poderia utilizar seria isso. Vai buscar uma boa leitura, vai Deixa eu só pontuar aqui mais uma pergunta aqui para vocês. Como manter, olha só, como manter a sanidade em tempos de pandemia? Vou só especificar mais a questão da pergunta. Vocês já conseguiram praticamente desmiuçar, mas eu estou fazendo a pergunta de forma objetiva para deixar mais fácil. Como manter a sanidade em tempos de pandemia? É basicamente o que a gente vem falando, né? Criar rotina, estabelecer metas e cumprir elas. Se a gente conseguir fazer isso, a gente não vai ter tempo para focar no que há de negativo, né? A partir do momento que a gente sabe o que tem que ser feito, a gente, na verdade, está conseguindo tirar o foco do problema por alguns instantes. Não é que com isso a gente vai deixar o problema de lado, até porque a gente precisa lembrar do problema para conseguir se sobressair nisso, não é verdade? E aí, quando a gente traça as metas, a gente consegue traçar também pensamento positivo, que vai ligar ao sentimento positivo e ao comportamento positivo. Mas aí, eu vivo num bombardeio de informações negativas, eu vou ter, consequentemente, sentimentos negativos e, com isso, comportamento negativo. Como me isolando sozinha, tendo solidão, aí pode acarretar mais ansiedade, pode acarretar uma depressão. Então, eu preciso estabelecer metas para que eu não entre em uma patologia. É basicamente isso. Então, a gente precisa se atentar a essas questões. É como a gente está falando, você precisa avaliar e ser sincero contigo. O que é que eu gosto de fazer? Tudo vai partir daí, dessa pergunta inicial. Porque se você sabe o que você gosta de fazer, fica mais fácil você montar uma rotina de coisas que são possíveis de fazer dentro de casa, sozinho ou com a família. E falando disso, é importante a gente falar que é importante a gente estar nesse contato com a família, mas é também importante a gente ter o nosso momento. Vai ter atividades que é interessante que a gente faça só, porque a gente precisa dessa manutenção, né? A gente precisa fazer coisas que a gente gosta sozinho, mas também precisa fazer em grupo, né? Nós não somos uma ilha, nós não vivemos sozinhos, né? Porque somos seres sociais. Então, não podemos ficar na solidão, não podemos ficar isolados sozinhos. Não. A gente tem que buscar novos hábitos, a gente tem que buscar os familiares, até porque eles estão passando pela mesma situação que a gente está passando. Então, é de extrema necessidade a gente ter esse contato com os nossos familiares, principalmente. Porque se cada pessoa fizer isso, não vai gerar solidão. E é importante isso porque, a partir do momento que eu compartilho com Jaqueline as minhas frustrações, a minha ansiedade, o medo, tudo isso que eu estou sentindo, esse turbilhão de sentimentos ruins, ela também está sentindo a mesma coisa. Se não a mesma coisa, ela está no mesmo caminho. Então, ela vai conseguir me compreender nesse momento. Só o fato de eu conseguir falar para ela, uma pessoa que está disposta para me ouvir e que, de fato, está interessada na situação, já vai ser, para mim, só reparador. Então, eu vou conseguir até um alívio momentâneo. E é importante isso que surja das duas partes, né? E até quando a gente colher as informações, até as informações negativas, é bom que a gente compartilhe com quem está perto da gente, né? Nossos familiares. Compartilha com eles, discute com eles o que ele está pensando sobre essa forma negativa que a gente recebe essa informação. Tudo vai partir desse princípio. Nesse momento, todos nós precisamos nos ajudar. Não, tem pessoas que estão me mandando aqui, estão dizendo que o meu áudio está ruim. Será que ele melhorou, hein? Será que ele vai melhorar? Eu acho que foi a forma que ele estava aqui parado na minha mão, acho que diminuiu aqui um pouco aqui a sonorização, talvez tenha diminuído a qualidade. Mas eu acredito que talvez tenha melhorado. Estou perguntando aqui e as pessoas, tem alguns que estão dizendo aqui que melhorou aqui. Vamos lá. O áudio está ruim, algumas pessoas ainda estão dizendo que o áudio meu está ruim ainda. É bom verificar aí. Melhorou? Agora tá bom? Beleza, Luiz Carlos. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Foi a posição aqui que estava aqui na minha mão aqui. Muito bom. Mas é isso. Eu acho que essa discussão ela é bem importante. Na verdade, não só dentro da psicologia, saúde mental,
as pessoas precisam também se autoajudar. A gente sabe das dificuldades que estamos passando, a pandemia é algo muito sério, esse vírus é um infeliz, mas precisamos fazer a nossa parte e incansavelmente tentar cuidar das pessoas também, seja conscientizando elas todos os dias, a todo momento, seja falando com os familiares, ligando, repreendendo, mostrando realmente a necessidade de se ficar em casa. Então, isso é importante. Mas, diante de tudo isso, percebi que a questão da alimentação também é extremamente importante. E em breve, iremos tratar também com nutricionistas. Eu estou aqui também com nossa amiga Raquel, uma grande nutricionista também, está aqui com a gente, ó. Evitar o bombardeio de informações negativas. É isso que a gente estava falando agora há pouco, Raquel. Infelizmente, doutora, as redes sociais, elas transmitem muita coisa. As informações, muitas vezes positivas, como também negativas. Na verdade, algumas das suas maiorias até fake news, que termina criando uma polêmica e termina ainda deixando a coisa mais complexa. Infelizmente, é assim que acontece. Infelizmente, tem pessoas para toda a qualidade, né? E a gente só tem que se policiar para não se envolver nas mentiras criadas e publicizadas por muitas pessoas infelizes. Mas olha só. Oi, pois não, doutora? Esse tempo de incubação, esse tempo de isolamento, é para a gente reviver, não é para a gente se isolar. É ressignificar a nossa vida. É dar um sentido a ela em meio a uma pandemia. É parar para refletir acerca do que é que a gente tem e do que é que a gente acaba perdendo em meio a tudo isso. E assim, o ser humano ele é adaptado a tudo, até as coisas negativas. Então, se essa pandemia está vindo de forma negativa, vamos mudar ela, vamos moldar ela dentro da nossa casa. Se cada um fizer um pouquinho, se dá um pouquinho, essa pandemia vai sair, a gente vai se tornar pessoas melhores. E eu acredito que essa pandemia ela veio muito com o intuito de trazer para a gente momentos de reflexões assim, importantes e da gente parar para repensar a nossa forma de viver. O que é que a gente vai levar depois que tudo isso passar? Quais são os hábitos que a gente vai implementar na nossa rotina? O que é que eu vou fazer de diferente? E assim, viagens foram remarcadas, mas para que viajamos dentro de nós mesmos, possamos ter essa viagem dentro de si, dentro de quem somos na nossa família, quem somos diante da nossa sociedade. Pois é por aí. Eu acho que é um momento de pura reflexão. As pessoas começarem a criar suas identidades, as pessoas conseguirem verificar de mais perto seu pai, sua mãe, né, seus filhos, seus amigos. E aí a gente consegue... É tão interessante que as redes sociais, de forma bem inclusiva, hoje estão, né, se direcionando. Eu recentemente tenho acompanhado e tenho vivenciado momentos extremamente importantes, né, na minha vida cristã. A gente teve acompanhando alguns lives e nisso separando momentos da vida da gente, principalmente para Deus. É um dos grandes que eu acredito dos tempos que a gente precisa. Todas as pessoas clamando hoje a Deus, que Deus possa acabar logo com essa pandemia, né? E eu identifiquei muitas pessoas com mais contato com Deus. Isso e, tem sido muito importante. Vereador, é importante a gente ter fé em algo ou em alguém, independente de religião. A gente precisa dessa fé nesse momento. E aí, verdade, concordo, né? Concordo. Muitas pessoas têm conseguido ter uma sintonia melhor com Deus. Muitas vezes a gente sai de 5h30 da manhã para trabalhar. Eu me recordo da minha vida. Minha vida, toda a vida foi assim. Na minha escola, por exemplo, eu saía às 5h30 da manhã, porque às 7 horas da manhã já tinha turma. E aí, muitas vezes, 10 horas da noite ainda tinha turma. E no domingo, até às 5 horas da tarde, ainda tinha turma. E muitas vezes a gente não consegue parar um pouquinho e dizer, meu Deus, eu não consegui ter tempo para você. E hoje a gente está tendo todo o tempo do mundo para poder agradecer a Deus por tudo que a gente viveu, por tudo que a gente passou, por tudo que a gente apanhou, por tudo que a gente vai viver, por tudo que a gente vai construir na vida. Mas é em contato com Deus hoje, em harmonia com Deus hoje. Isso é muito bom, isso é um momento diferente de tudo. Eu acho que as pessoas estão podendo hoje pedir a Deus misericórdia, estar mais perto dele e lembrar
que é nesse momento que a gente consegue sentir a presença mais forte de Deus e entender que temos que reservar esse tempo até quando a pandemia acabar. Acabou a pandemia, Deus vai continuar existindo e a gente vai ter que estar perto dele, a gente vai ter que estar em comunhão com ele, a gente vai ter que estar sempre em sintonia com ele, porque ele é que vai resolver tudo, ele é que vai abrir os caminhos, ele é que vai deliberar sobre a nossa vida, nos dar saúde, nos dar felicidade, nos dar alegria. E, assim, é importante demais a gente viver esse momento. Infelizmente, é um momento difícil que muitas famílias estão perdendo seus entes queridos. Infelizmente. Mas para toda a nação brasileira, para todo o mundo, para todas as outras nações, eu acredito que o contato com Deus, Deus está olhando lá de cima e está dizendo quanta gente está me clamando nesse momento por misericórdia. Quantas pessoas estão pedindo oração. Quantas pessoas estão entrando em contato com suas famílias, estão se reunindo, estão aí todos os dias clamando a Deus misericórdia. E isso é bom. Outra coisa muito importante que eu percebi, senhores psicólogos, foi o meio ambiente. O quanto a natureza está agradecendo neste momento também. A poluição diminuiu muito. Olha, o povo não sabe o quanto mal fazia a si próprio. Nesse momento, o que as pessoas têm que saber é que o caos que a própria população estava causando para a própria vida e para a vida das futuras gerações, era algo imaginário. E que, nesse momento, a gente está conseguindo visualizar o quanto conseguimos conviver, sem tudo aquilo que a gente achava que era o melhor. O melhor. Talvez hoje as pessoas estejam entendendo que muitas vezes o melhor é estar na sua casa, no seu lar, com a sua família. Infelizmente, por um momento, né, difícil. Mas o quanto é gostoso estar vivendo um momento especial como esse. É triste, mas vamos para frente. Tem aqui, também acredito que... Oi, pode falar. Precisamos ser convenientes, né? Precisamos ter empatia pelo outro. Até porque estamos no mesmo lugar. Né? E se a gente não cuidar do outro, a gente também vai sofrer a consequência. Um bom exemplo disso é quando a gente para pensar na população idosa, né? Que é a população mais afetada. Então, é uma população que está em extremo perigo de risco, mas que também não pode estar se expondo tanto, né? E a gente precisa ter esse aqui para essa questão, né? Que também, assim, a gente não pode deixar os idosos sofrer com isso, até porque eles já sofrem com a solidão, já se sentem rejeitados, porque já estou no fim da vida. Então, se eu estou no fim da vida, eu não tenho valor mais. Então, quem tem a voz em casa, pegar esse olhar mais para ele, dar mais assistência a ele. Pode ser por chamada de vídeo, não tem problema. Que eles se sintam amados, que eles não se sintam esquecidos. Verdade, porque o que acontece muito é deles acharem, se sentirem um fardo para a família, né? A questão da idade pesa muito. Então, é uma pessoa que na cabeça dela vai estar dando dor de cabeça para a família e que às vezes acaba se isolando ao ponto de desenvolver uma patologia, né? Como a depressão, por exemplo. Isso que Jaqueline traz é fundamental. Se a gente tem o apoio da tecnologia e a gente está nessa questão do distanciamento físico, o que é que custa a gente estar cuidando, mesmo que de longe, né? Pode chamar... pegar essa ferramenta para tornar as coisas mais leves, as coisas mais positivas. Porque essa ferramenta também nos traz coisas negativas. Então, a gente que está nessa pandemia, a gente tem que fazer algo para deixar mais leve. Eu acho que é mais a questão do afeto, a questão da empatia pelo próximo. Vai mais por esse caminho. Precisamos cultivar esses afetos, essas emoções, por lá. É como a gente começou falando, é criar pontos, criar conexões, né? Ou fortalecê-las, que é melhor ainda. O que a gente não pode fazer é passar por meio em meio a essa pandemia, como se nada tivesse acontecido e não conseguir extrair nada daí, né? A gente está buscando sempre evoluir, a gente está atrás disso. E esse é o momento ideal. Tem aqui tem Betânia aqui, Betânia lá do Recanto do Poço, irmã, ou melhor, esposa do meu grande amigo Branquinho. Tá lá, ó, ela faz a pergunta que é como lidar com um filho, deixa eu ver aqui, um filho único, que sente falta dos coleguinhas da escola nessa pandemia. Olha só, né? Tá aí sentindo falta dos coleguinhas. Não é para menos, né? O ideal seria, se ela tivesse o contato via WhatsApp dos pais,
desses coleguinhas, ela fazer chamada de vídeo e colocar a criança para interagir com ele. Seria o ideal. E eu ainda acrescentaria, pegando Uma isso aí sugestão que a ótima. gente falou, eu ainda acrescentaria mais uma coisa. A criança, ela sente muita falta dos colegas, né, do convívio social, principalmente quando a gente fala em termos de escola. E o que é que a gente poderia também estar fazendo aí? Muitas das coisas que a gente acaba percebendo que tem surtido efeito é o fato de colocar a criança também, como a gente falou inicialmente, né, para ajudar em atividades corriqueiras de casa. Imagine você, a mãe lavando a louça, a criança enxugando, ajudando a mãe conversando sobre. É interessante ajudar o pai em atividades que o pai vai fazer em casa também. Por que não, num momento específico, sentar com a criança e brincar com ela? Isso faz parte Trazer também. esse filho para uma realidade. Justamente. Trazer esse filho mais para perto. Para que ele entenda que o fato de não estar em contato com os coleguinhas não quer dizer também que eles não possam se divertir, que eles não possam ter a presença dos pais ali, naquele momento que antes era só deles e dos coleguinhas, né? É mais um ganho. É verdade. A nossa grande professora aqui é Jéssica Regis, a irmã de Jaqueline Regis. Ela até colocou aqui, ó, Betânia, podia até ligar em vídeo para os coleguinhas. Sou professora e sei o quanto está sendo difícil. É uma sugestão aí bem parecida aí com Jaqueline Regis. Interessante. Até porque, assim, é um momento bem diferenciado, né? As crianças, talvez, elas não tenham ainda entendido. E, na verdade, dependendo da idade, elas não sabem nem o que é pandemia. Elas não conseguiram assimilar ainda o problema, né? Tem criancinhas que gravam um videozinho e faz cuidado com coronavírus. Mas, às vezes, eles não, assim, estão falando o que a gente está comentando, né? E aí, para eles, é um momento difícil, né? Eu sei que eles conseguem passar suas férias em casa, mas com aquela pequena ansiedade da expectativa de ver o professor, de ver a professora, de estar na sala com os coleguinhas. E, de repente, ficar aquele tempo todo em casa, sem poder ir nem para a rua, sem poder sair. Muitas vezes tinha a condição de ir ao shopping, ou condição de ir à rua normal, de brincar na rua. E hoje está aí, dentro de casa, né, guardadinho, para não ficar dodói. E aí fica tentando aí sentir, na verdade, sentindo essa saudade, né? E os pais aí tentando ver o que é que faz aí com tanta saudade e ansiedade das criancinhas. Mas é isso. Ansiedade até a gente tem. A gente tenta trabalhar isso, né? Eu acredito que hoje, para fazer essa live, eu estava aqui discutindo com o pessoal do gabinete, para você que está nos assistindo agora, e estava aqui extremamente preocupado. É a questão do sinal, era a questão de como iria acontecer a live de forma tranquila, ou se as perguntas... Enfim, a gente fica naquela preocupação, sempre naquela ansiedade de querer fazer o melhor. De querer... Ansiedade boa, né, vereador? É o quê, doutora? É uma ansiedade boa. É uma ansiedade boa, é uma ansiedade boa. Exatamente. Para poder dar tudo certo. Para poder dar tudo certo. Mas eu acredito que, em geral, é mais essa questão, é recriar, né? A gente se oportunizar a recriar. Também levar a criança, por que não? Para cozinhar junto com a mãe, né? A gente está fazendo, querendo ou não, estimulação tátil, né? Então, assim, existe formas também da gente trabalhar a criança nesse sentido, né? Trabalhar com ela conhecimento. Imagina, para uma criança ajudar na construção de um bolo. Ou então em outros sentidos. É mais ou menos essa questão. A gente tem possibilidades, o que a gente precisa parar, sentar e refletir sobre o que é que a gente precisa fazer. E lembrar muito isso, dessa integração. É como Jaqueline falou ainda há pouco, mais cedo, e que a gente acabou discutindo também. O que a gente acaba vendo muito é o pai no quarto, o filho no outro. Isso dentro de uma casa. E como é a forma de comunicação entre eles? É via celular. Então, não existe necessidade disso. A gente usa a tecnologia para as pessoas que estão distantes da gente, que não estão no mesmo ambiente. E a gente começar também a perceber e a minimizar o uso do celular dentro de casa, principalmente nesse momento. Não digo eu digo no sentido de comunicação verbal mesmo, né? Vereador, dê uma olhada na pergunta de Milena. É muito interessante. Na pergunta de quem? Milena. Eu estou tentando achar aqui, hein? Milena. Em relação à vida conjugal, qual a dica que vocês dão? Eu e meu marido só ficávamos juntos à noite e em fim de semana. Como lidar? Olha, eu vou dizer uma coisa, viu? Se vocês também estão tudo na santa paz, eu acho que eu não preciso nem dizer o que é que vocês têm que fazer em casa, né? Vão curtir, vão namorar, vão-se embora aí, ó.
botar um filmezinho, deitar, descansar. Se ainda não tiver o que fazer, ó, vai lá dar massagenzinha na esposa, a esposa dá massagenzinha no marido. Vão aí curtir, vão curtir um ou outro aí. Ó. Tá sozinho à noite, final de semana. Vereador, Oi. se lembrar, se tiver pontos negativos, é hora de sentar, tem que sair, conversar, colocar as coisas em dias. É um momento até para a gente colocar em xeque coisas que a gente admira e coisas que precisam ser modificadas, né? A gente precisa entender que numa relação é o que os dois consentem. Uma relação não existe esse que pode mais ou que pode menos. Uma relação, ambos vão precisar ceder em algum momento para que isso dê certo. Então, se existe algo incomodando, o momento para até conversar é esse. É acertar os ponteiros e ver as possibilidades. Aí, ó, a gente tem filhinha pequena. A gente bota a menina para dormir. Vai fazer o quê? Bota a menina para dormir. Mas é importante estreitar o laço também. Já que é isso. Eu tô brincando aqui, mas na verdade a sugestão que os psicólogos estão dando é importante. É um momento que vocês têm para conversar em casa, para colocar os assuntos em dia, para também você chegar para a sua esposa e dizer o quanto ela é linda, para você dizer à sua esposa o quanto ela é maravilhosa, o quanto ela consegue transmitir para você de paz, o quanto é importante essa filha que você tem, o seu filho, né? Eu acho que tudo isso é um momento que vocês têm único aí para fazer, de chamar na grande, chama no sofá, vai conversar, vai abrir as discussões boas, positivas, né? Porque aí, de repente, você termina aí colocando tanta coisa boa para fora e ele termina também enxergando tanta coisa boa também. E nessa conversa, é o que a gente diz, o relacionamento pode sim melhorar 100%. Né? Agora sim, é importante lembrar que muito dessa relação, da forma como se conversa, a gente precisa atentar para a comunicação verbal. É muito diferente quando a gente para ver a forma como o casal conversa. A maioria das vezes é no tom de acusação. Eu fiz isso porque você fez aquilo. Então, isso acaba refletindo no outro, um sentimento também de guarda. Então, para ele se resguardar, ele também vai atacar. Então, a gente precisa ter cuidado também da forma como a gente expressa as coisas que não são claras para a gente, que não são interessantes. Então, é muito mais fácil dizer, olha, poxa, eu fiquei triste, quando você fez isso eu fiquei triste, sabe, eu não imaginava que poderia acontecer. É a forma como a gente fala, é a forma de se colocar, porque isso também pode acabar dificultando a relação. Tem a Eliane aí, a Eliane disse, coloca aí 50 tons de cinza. A Eliane é uma figura, viu? A Eliane não tem... Mas assim, não tem jeito, não. Com certeza, a Eliane... O que ela falou tem sentido. A gente tem que ser solidário com o próximo, tem que ser empático. A gente tem que pensar no próximo. Você pensando no próximo, já pensando em si mesmo. Pessoal, a gente queria agradecer a vocês. Tem aqui, né, ó. Eliane diz por assim, esse momento aí. Infelizmente, a gente vai ficando por aqui. Meninos, até obrigado pela atenção de vocês. Ô, doutor, só um minutinho. Tem outras perguntas aqui, mas eu não vou ativar elas não, porque são perguntas que vocês até já responderam. Então, não tem. A gente tem aqui já a nossa live, já 1 hora de live. Acredito que a gente conseguiu aqui passar uma boa parte das informações necessárias. Vamos aqui tentar se organizar para ir uma nova live, uma próxima live, quem sabe até a semana que vem, numa próxima sexta-feira, né, da semana que vem, conseguirmos vir com um tema atualizado do momento. De repente, a gente consegue discutir um novo tema, alguns assuntos importantes também, e a gente traga aqui para que vocês consigam transmitir para toda a população de Cabedelo. Então, quero agradecer a doutora Jaqueline Regis, obrigado pelo carinho, obrigado aí por estar participando dessa live, transmitindo essas mensagens importantes, um tema extremamente importante, que é a saúde mental, em seus termos gerais. Doutor André Souto Maior, obrigado também pela disponibilidade, obrigado pelo carinho. Eu que agradeço. Importante demais as suas palavras, vocês hoje conseguiram transmitir importante temas, que foi a questão da pandemia, né? A questão do isolamento social. E a gente fica por aqui. Vamos, com certeza, numa próxima live, ter aqui o nosso jurídico para tratar de assuntos relacionados ao trabalho, ao desemprego, né? Temos aí empresas que, infelizmente,
passaram a demitir inúmeras pessoas.